clássico do surrealismo, O Cão Andaluz, de 1929, dirigido por Luis Buñuel, roteirizado por ele mesmo, juntamente com Salvador Dalí, é um marco do cinema, principalmente por conseguir brincar com diversas possibilidades narrativas. É um filme que ele carrega vários sentidos, várias vezes não racionais, que ridiculariza a burguesia e o clero, além de contar com uma montagem revolucionária. A obra representa uma mudança do que o cinema poderia ser, um simples experimento com a linguagem. O próprio Dalí estabeleceu na época que nenhuma ideia ou imagem que pudesse ser explicada racionalmente seria aceita, como conta Buñuel em seu livro de memórias, Meu Último Suspiro. A proposta aqui era fazer um filme sobre sonhos que ambos haviam tido nos dias anteriores à escrita do roteiro. Dessa forma, o curta conta com belíssimas sequências de imagens bizarras e aleatórias, sem continuidade, lógica ou conexão. É um verdadeiro marco do cinema mundial. Buñuel ainda conta em seu livro que as cenas com as mãos repletas de formigas são frutos de repetidos sonhos que Dalí teve antes de roteirizar o filme. Muito legal como os espanhóis conseguiram usar sonho como inspiração como base para múltiplas cenas. Isso é surrealismo purinho. É importante também falar um pouco sobre a edição de Buñuel. Até então é convencional o uso da montagem de continuidade, ou seja, uma edição que junta planos de forma a gerar uma certa continuidade lógica entre as imagens, para que o público não perceba a montagem e permaneça imerso na história. Porém, os autores romperam com esse padrão. O espanhol propõe uma montagem experimental, com cortes bruscos, transições e sobreposições de imagens desconexas, além de alteração dos objetos na tela e do espaço que os personagens ocupam. Portanto, temos aqui uma montagem revolucionária, principalmente porque era na época. Por esses fatores, acaba que Um Cão Andaluz é uma obra a ser experimentada e vivenciada, e não entendida. Não há sentido nessa sequência de eventos e não adianta procurar. Assim, é importante aceitar a proposta do autor e abraçar a falta de lógica da história. Ao tentar interpretá-la de forma racional, o espectador apenas se frustrará. É interessante também como Buñuel consegue tirar proveito do fato do filme ser mudo. O diretor usa esse fator como grande ferramenta para poder, narrativamente, traçar bem suas analogias visuais. Dessa forma, toda sua história é visualmente impulsionada pela literalidade das emoções e pensamentos, quase como se o filme revelasse o subconsciente dos personagens. É claro que Buñuel não entrega de bandeja essas significações, mas o poder sensorial das imagens é suficiente para revelar a crítica do diretor à opressão sexual, à burguesia e ao clero. Temas esses que tornaram-se recorrentes posteriormente na filmografia do espanhol, inclusive Viridiana e O Discreto Charme da Burguesia, filmes que também tratamos no nosso trabalho. Na cena em que o homem arrasta os pianos, por exemplo, dois padres também são puxados, de certa forma ridicularizados. O piano também pode ser visto como artigo de luxo, que simboliza com escárnio a burguesia. Vide que há até asas mortas sobre o instrumento. Além dessa cena, a que o homem aperta os seios, a mulher também expressa uma ideia crítica, mas agora em relação à opressão sexual. É interessante aqui que Buñuel sobrepõe a passagem com a imagem de um corpo feminino nu, praticamente como se ele se extinguisse durante alguns segundos. A contenção, o freio, a repressão sexual. O Cão Andaluz é sem dúvidas um marco no cinema mundial. E a beleza de assistir ao filme não se dá pela tentativa de interpretar racionalmente suas mensagens, mas embarcar em toda a loucura hipnótica e alegórica que é proposta. Principalmente por ser uma obra surrealista, que utiliza dessas metáforas visuais para representar suas verdadeiras intenções.